Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sara e vim falar um pouquinho sobre a questão da alfabetização para crianças, principalmente nesse ano de 2020, onde foi um ano onde as crianças ficaram muito tempo sem ir para a escola. Algumas delas nem retornaram ainda e eu acredito que esse trabalho provavelmente sobrou para você. Quando as crianças estão nessa fase, entre 5 e 6 anos, elas começam a ser alfabetizadas, até antes, dependendo da escola. E eu sei que a gente acaba pensando, mas isso é função da escola. Mas o que eu quero te trazer aqui são algumas dicas para te ajudar nesse processo. Porque eu sei que às vezes a gente fica ansioso, a gente não se sente preparado, mas a minha ideia aqui é te ajudar. A primeira dica que eu trouxe para vocês é em relação a começar pelo básico. Eu até escrevi um pouco sobre isso. Às vezes a gente acha que a criança ela já tem uma noção como a gente. Mas não, começa pelo básico, apresentando o alfabeto, começando pelas vogais, a, e, o, u. São vários métodos que você tem. Tem o método fônico, por exemplo, que é muito bacana, ele te ajuda muito, mostrando como que é o movimento da boca, né? Qual que é o som que é emitido. Então é uma forma de você ajudar as crianças. Tem vários vídeos também mostrando para a criança mesmo. Pode ser através de uma folha, pode ser com material diferente, com macarrão, com milho, com papel alumínio, com qualquer coisa que você tiver em casa. Pode usar a sua criatividade, tá? O segundo ponto é que é a questão da vida ser cheia de aprendizados. Então a gente sabe que a criança ela aprende desde o momento que ela nasce. Ela aprende a se relacionar, ela aprende a viver e ela vai principalmente aprender sobre princípios e valores, que são coisas que às vezes a gente não vai sentar e escrever o tema e explicar, mas simplesmente a criança ela vai aprendendo por imitação. Então às vezes a gente fica angustiado, poxa, meu filho é tão nervoso, poxa, meu filho não tem disposição para estudar, e a gente tem que olhar um pouquinho sobre a nossa rotina. A partir do momento que a gente não senta, não lê um livro, não fala com tranquilidade, é difícil a criança não imitar a gente. Então fica de olho um pouquinho na sua postura e aquilo que você tem se incomodado em relação ao comportamento do seu filho, você tem que ter cuidado e olhar para si para ver se não é o seu exemplo que ele está seguindo. Minha terceira dica é em relação a não se preocupar tanto com os erros. Eu sei que a gente fica ali agoniado quando a criança troca o B pelo P, o M pelo N, come letra, mas isso também faz parte do processo. Então, da mesma forma que quando a gente teve dificuldade na idade deles, eles estão tendo as dificuldades deles, a gente vai alertando com cuidado, com carinho, com amor, que eles vão aprendendo. Eu gosto sempre de lidar de uma forma mais tranquila, né, brincando. Poxa, você inventou uma palavra, eu pego e repito a palavra que ele escreveu, que não é a forma correta da escrita. Aí acaba que a criança, não, então tá trocando. Eu acho muito bacana também a gente revisar o conteúdo, né? Às vezes você ensinou pra eles os dias da semana, a quantidade de dias no mês ou alguma coisa assim, e é muito normal a criança esquecer. Então aproveita para no dia seguinte, na outra semana, você sempre perguntando alguma coisa que você já explicou, pedir para que ela te explique, para ver se realmente o conteúdo foi fixado. Senão, vocês revisam como sempre, que nem a gente que precisa estar relembrando, relendo, escrevendo de novo, tá bom? Isso faz parte. Sabe que usando a criatividade a gente consegue usar diferentes materiais. Então dá uma olhadinha na sua casa, alguns brinquedinhos que ele gosta, coloque isso dentro do ensino, conta a história com eles, para que você possa despertar o desejo da criança. Eu gosto muito de colocar desenho animado, personagem preferido, ou inventar uma história, deixar a criança contar e inventar, porque eles têm muita criatividade, basta serem incentivados. Tudo que é lúdico chama a atenção das crianças, então naturalmente elas se despertam mais do que falar, vamos sentar e estudar e ver as letras. Então vê isso como uma história, vê como uma coisa divertida, e com certeza a criança sente e ela se sente mais motivada também a aprender aquilo, falando quão importante é ler, qual a diferença que faz na sua vida. Eu acho que as nossas histórias para as crianças têm um grande valor. Então aproveita para contar como é que você era na escola, o que você fazia, como que você aprendia. Com certeza elas vão ficar bem impressionadas, atentas e curiosas para saber como é que foi essa sua jornada. E sabendo que, se você precisar de uma ajuda externa, com certeza vão ter diversos professores para te auxiliar. Mas que com certeza você é capaz de ajudar o seu filho nesse processo. Então, qualquer dúvida, dá uma lida nos artigos que eu escrevi, nos outros vídeos, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu desejo muita sorte para vocês. Até a próxima!